dia. Neste momento, daremos início à solenidade em homenagem aos soldados brasileiros que compuseram a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Requerimento de autoria dos vereadores Deodato Ramalho e vereador Evaldo Lima, subscrito pelo vereador José do Carmo, aprovado por unanimidade pelo plenário desta Casa. Para presidir esta sessão solene, convido o excelentíssimo senhor vereador José do Carmo, vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Convido para também compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador Deodato Ramalho, propositor desta homenagem. O excelentíssimo senhor vereador Evaldo Lima, também propositor desta homenagem. O coronel Gil de Melo Esmeraldo Rolim, chefe do Estado-Maior da 10ª Região Militar, representando o general de divisão Araújo Lima, comandante da 10ª Região Militar. O capitão aviador Marcelo Brugiolo, representando o coronel aviador Marcondes Fontinelli de Menezes, comandante da Base Aérea de Fortaleza. A Guarda Marinha Zélia Oliveira Fontinelli, representando o comandante da Capitania dos Portos, capitão de mar e guerra Adalto Braz da Silva Júnior. O ex-combatente Juarez Araújo Lima, presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, secção Ceará. O coronel Alexandrino Lima, ex-pracinha da FEB. A senhora Francisca Diva de Almeida, representando as mulheres e viúvas dos ex-combatentes da FEB. E o senhor Adriano Andrade, presidente do Instituto Montese. Com a palavra, o presidente desta sessão solene, o vereador José do Carmo. Senhores e senhoras, bom dia. Declaro aberta a presente sessão solene em homenagem aos soldados brasileiros que compuseram a Força Expedicionária Brasileira, FEB, requerimento de autoria dos vereadores Deodato Ramalho, Evaldo Lima, subscrito pelo vereador José do Carmo. Convido a todos para cantarmos o hino nacional brasileiro, letra de Francisco Manuel da Silva e música de Joaquim Osório Duque Estrada, que será executado pela banda de música da 10ª Região Militar, sob a regência do maestro Tenente Roma Neto.
Convido o senhor Ximenes para fazer parte da mesa. É uma honra para nós tê-lo aqui na mesa da nossa solenidade. Convido o mestre de cerimônia da Câmara Municipal de Fortaleza para fazer a leitura do requerimento, que concede a homenagem, bem como o histórico do grupo. Requerimento número 230/2013. Os vereadores Deodato Ramalho, do PT, e professor Evaldo Lima, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem à presença de Vossa Excelência, com reciprocidade de respeito, requerer a realização de sessão solene em homenagem aos soldados brasileiros que, no campo de batalha na Itália ou em terras brasileiras, contribuíram para derrotar o nazifascismo. O 8 de maio, após a Segunda Guerra, passou a ser comemorado como o Dia da Vitória, ocasião em que no mundo se reverencia os que tombaram nas sangrentas batalhas daquele conflito. O Brasil contribuiu com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, formada por irmãos de todos os estados da nação, de forças regulares ou não da Aeronáutica, Exército e Marinha, para a vitória contra a barbárie. Os chamados pracinhas, muitos dos quais seguiram para o campo de batalha sem qualquer experiência militar, alçaram o nome do Brasil aos píncaros da glória, nos campos de batalha na Itália, tendo sido fundamentais para a liberação da nação italiana dos horrores do nazismo e do fascismo. Embora o 8 de maio seja a data mundialmente consagrada à vitória das forças aliadas contra os países do eixo Alemanha, Itália e Japão, o dia 25 de abril, para as forças brasileiras, se revestem de um grande significado histórico e humano. Foi o dia em que se consolidou a liberação da Itália do domínio do nazifascismo e, reconhecidamente, essa liberação em muito é atribuída ao heroísmo dos nossos pracinhas da FEB. Assim, é que na Itália, particularmente na região montanhosa que formava a linha gótica, último reduto em que se entrincheiraram os nazistas numa tentativa na campanha da Itália de reverteram as sucessivas suas derrotas no campo de guerra. Até hoje, nas cidades italianas nas quais a FEB atuou, partindo da Pistoia até atingir as montanhas da linha gótica, Montese e Monte Castelo, o dia 25 de abril é dedicado às celebrações por toda a nação italiana como Dia da Liberação. Nessas celebrações, particularmente nas cidades de Montese, Monte Gadiano e Pistoia, os expedicionários da FEB são reverenciados muito efusivamente pela relação construída com os partigiani, a chamada resistência italiana contra a ocupação nazista, que extrapolaram os limites de uma mera associação de sobrevivência dos duros tempos de guerra, para uma aproximação de homens e mulheres que se identificaram por valores humanos de solidariedade, de partilha e identificação por laços culturais. Em quase todas as cidades da região italiana dos Apeninos, há um monumento realçando a presença dos brasileiros como grupo fundamental da liberação da Itália. O Brasil precisa redimir-se quanto ao pouco reconhecimento que dá a essa epopeia dos que fizeram a FEB. Dessa forma, o vereador subscritor desta fórmula, o presente requerimento, para a realização de sessão solene em homenagem à FEB, pela contribuição de seus integrantes à luta pela democracia e contra o nazifascismo, destacando-se a campanha da FEB, que culminou com a liberação da Itália no dia 25 de abril de 1945. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, em 5 de maio de 2013, vereador Deodato Ramalho, Partido dos Trabalhadores, PT, e vereador professor Evaldo Lima, PCdoB, subscrito pelo vereador José do Carmo.
Neste momento, ouviremos o vereador Deodato Ramalho, autor do requerimento, que fará sua saudação aos convidados. Senhor presidente Zé do Carmo, senhores vereadores, plateia aqui presente, queria inicialmente registrar que essa solenidade ela está sendo realizada em videoconferência com a participação pela rede Hangout do prefeito de Montese, na Itália, Luciano Massa, que é esse que se vê aí à direita da tela, e ao seu lado o seu fiel escudeiro, grande amigo, meu caro amigo Anselmo Guccione, que é conselheiro lá na cidade de Montese, na Itália. Também participam dessa solenidade pela videoconferência o senhor Paulo Roberto Moreira de Oliveira, que é o adido militar da Aeronáutica na Embaixada Brasileira em Roma. E também o capitão de mar e guerra Paulo Volpini Castanheiro, que é o adido naval. Excelentíssimo senhor vereador Zé do Carmo, vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, que nos dá a honra de estar presidindo essa solenidade. Meu querido amigo, excelentíssimo senhor vereador Evaldo Lima, que juntamente comigo propôs essa sessão solene em homenagem à FEB e aos nossos pracinhas. Excelentíssimo senhor coronel Gil de Melo Esmeraldo Rolim, chefe do Estado-Maior da 10ª Região Militar, representando o general de divisão Araújo Lima, comandante da 10ª Região Militar. Excelentíssimo senhor capitão aviador Marcelo Brudiolo, representando o coronel aviador Marcondes Fontinelli de Menezes, comandante da base aérea de Fortaleza, e pelo nome com certeza aí descendente italiano. Meu querido ex-combatente, presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, secção do Ceará, Juarez Araújo Lima. Excelentíssimo senhor coronel Alexandrino Lima, ex-pracinha da FEB, e pelo nome também já faço uma referência que ela é da minha Tauá, do meu Tauá, na região dos Inhamuns, com certeza. Excelentíssima senhora Francisca Diva de Almeida, que aqui representa as mulheres dos ex-combatentes que tiveram seus maridos, né, transferidos para o campo de batalha e ficaram aqui cuidando da vida, e com certeza são heroínas junto com eles, e eu quero saudá-la especialmente porque se trata da minha queridíssima sogra Francisca Diva de Almeida. Excelentíssimo senhor Adriano Andrade, presidente do Instituto Montese, que tem sido um grande colaborador nessa relação Montese, o bairro do Montese e a Itália, e que aqui também vai fazer daqui a pouco um papel aí de fazer a tradução lá para os nossos amigos italianos. Excelentíssimo senhor Raimundo Nonati Ximenes, nosso patriarca do Montese, através dele foi que o nome Montese foi dado a esse bairro, ex-combatente, e que é um grande estimulador, um grande agitador dessa relação cultural Brasil-Itália, particularmente Fortaleza-Itália. Minhas senhoras, meus senhores, eu inicio a minha fala lembrando e chamando a atenção para o amigo Luciano Massa, em Itália. E o 19 di aprile di 2000, questo dia a Fortaleza, e o sindaco Luciano Massa, nel incontro dei Montesini con gli ex-combattenti alla sede della FEB, ha detto, aspa, quei giovani, ha ricordato Massa, lasciarono la loro patria, le loro case, i loro affetti, per andare a combattere in una guerra che non era la loro, in una terra che non era la loro, sacrificando-se heroicamente per ideali della libertà. Dizia o prefeito Luciano Massa, que nos escuta adesso. Aqueles jovens, ha recordado Massa, deixaram a sua pátria, as suas casas, os seus amores, para combater uma guerra que não era sua, numa terra que também não era sua,
sacrificando-se heroicamente pelo ideal da liberdade. Inicio a minha oração rápida em saudação aos ex-pracinhas e à FEB, fazendo essa referência, meu caro Luciano Massa, porque essa pequena oração resume com muita clareza todo o papel desempenhado e, sobretudo, o sentimento de solidariedade que os nossos pracinhas tiveram na atuação na Segunda Guerra Mundial. A cobra vai fumar. Esta expressão surgiu na época da Guerra Mundial, quando o governo do presidente Getúlio Vargas, ora se aproximava dos Estados Unidos, ora se aproximava da Alemanha nazista. Sendo que o Brasil só optou por lutar ao lado dos aliados, Estados Unidos e União Soviética, quando a guerra já começava a se decidir. Assim, de 1934 até 1939 até 1944, o Brasil ameaçava entrar na guerra, mas sempre acabava adiando a sua participação. Por isso, antes do Brasil entrar na guerra com os aliados, aqueles que não acreditavam na participação do país na guerra diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que um país subdesenvolvido como o Brasil entrar na guerra e lutar contra os alemães. Na época, o Exército gozava de um grande prestígio nacional. Desse modo, como resposta à provocação, os militares brasileiros adotaram como símbolo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, um escudo com uma cobra fumando. E ficou marcada a expressão da participação brasileira na guerra, como a cobra vai fumar e o senta-pua, que eram utilizados pelos nossos aviadores nos combates nos Apeninos. Um dos problemas sofridos pelos brasileiros era que os uniformes da FEB foram feitos para o clima tropical. Por isso, mais de 400 soldados brasileiros morreram de frio quando invadiram Monte Castelo, na Itália, durante o inverno europeu, agravado por uma altitude de mais de 1.000 metros em relação ao nível do mar. Vários corpos de soldados brasileiros foram encontrados pelos soldados dos Estados Unidos, quando os mesmos vieram ajudar os pracinhas brasileiros, quando o inverno estava acabando. Sem experiência de guerra, após muitos combates, chegaram à região de Montese, província de Modena, na Itália, onde a Força Expedicionária Brasileira, FEB, juntamente com a resistência italiana, os partigianes, enfrentam o domínio nazista, fazendo valer o slogan da FEB, a cobra vai fumar. Assim, Exército, Aeronáutica e Marinha somam forças para libertar o povo italiano, oprimido e sufocado pelos horrores da guerra. Os números falam por si. Os números da FEB. A divisão de infantaria FEB era composta de 25.334 soldados, dos quais 15.069 participaram diretamente dos combates. Durante a campanha da Itália, morreram 465 soldados brasileiros, sendo 13 oficiais, 444 soldados, 8 oficiais da FEB. E tivemos o saldo de 2.722 feridos e 35 prisioneiros. As vitórias das quais participaram os soldados da FEB foram forças fundamentais para a garantia dessas vitórias em Camarione, Monte Prano, Monte Castelo, Castel Novo, Montese, Zoca, Coléquio e Fornovo. Divisões contra as quais a FEB lutou na Itália, da Alemanha, a 42ª Divisão estrangeira, a 232 Divisão de Infantaria, a 94 Divisão de Infantaria, entre outras, e que naquela situação geográfica, para as pessoas compreenderem o heroísmo que foi essas batalhas lá na região do Montese, porque os montes Apeninos, que ficam numa montanha, e as forças aliadas, brasileiros, ingleses e americanos, que lutaram naquela região na Segunda Guerra Mundial, combatiam de baixo para cima, e os alemães, fortemente armados e treinados,
numa posição superior, e enquanto os soldados aliados, os pracinhas brasileiros, combatiam subindo a montanha. E eu queria finalizar a minha fala, a minha saudação, mencionando qual é o principal objetivo que nós traçamos no nosso mandato para fazer esse resgate, para prestar essa merecida homenagem à Força Expedicionária Brasileira e aos nossos pracinhas. É porque nos incomoda muito uma questão que é muito forte no Brasil, que é o pouco culto à nossa memória histórica. E em 2010, quando estive com muita alegria participando dos 65 anos da vitória das forças democráticas contra o nazifascismo, e particularmente lá na cidade de Montes, em Pistoia, em Monte Gadiano, 4 dias de homenagens, que mais do que celebração pela liberação da Itália, eram homenagens prestadas pelo povo italiano aos brasileiros que lutaram na guerra. É emocionante ver, minhas senhoras, meus senhores, meu caro presidente Zé do Carmo e meu querido colega vereador Evaldo Lima, é emocionante ver o afeto, a reverência que a comunidade dessa região dos Apeninos prestam aos brasileiros, aos soldados brasileiros. Não há uma única cidade daquela região que não tenha pelo menos um monumento em homenagem aos soldados brasileiros, aos pracinhas. O monumento em Pistoia, onde estão sepultados os nossos brasileiros que lá faleceram nos combates na guerra, é um monumento lindíssimo, uma solenidade. Todo ano há grandes solenidades naquela região, e me emocionou particularmente no dia 25 de abril de 2010, quando lá estive, por exemplo, as crianças italianas perfilhadas cantando o hino da FEB em português e lendo poesias, meu caro Evaldo, poesias destacando a epopeia desses brasileiros. Lá não há uma referência, ainda que seja importante dizer que os soldados ingleses lá lutaram, que os americanos lá lutaram, mas a grande referência, o grande amor que toda a região devota são aos brasileiros. Porque mais do que lutar, os brasileiros lá criaram uma relação de afetuosidade, de amor, de solidariedade, particularmente com a resistência italiana. E chama muito a atenção, por exemplo, que eles referem dessa relação histórica, dessa relação humana afetuosa, é que os soldados brasileiros, os nossos pracinhas, meu caro Coronel Alexandrino, dividiam a pouca ração que tinham com os irmãos italianos que lá estavam passando necessidade. Por isso nós temos a necessidade, quero concluir a minha fala, lançando um desafio, meu querido vereador Evaldo, líder do governo nesta casa. Nós precisamos resgatar essa história do Ceará para o Brasil, e precisamos fazer com que os nossos pracinhas, que ainda tem vários deles vivos, estão vários deles entre nós, que saibam que a memória brasileira, que a memória do povo brasileiro não vai deixar sepultar essa história, que eles vão estar sempre presentes na história do Brasil pelos atos de heroísmo que praticaram. E nós precisamos também, nesse momento, relançar a pedra do pacto de amizade que existe, celebrado no ano de 2000, com a presença do síndaco Luciano Massa, que adesso nos vê pela videoconferência. Lançado aqui o pacto de amizade, cujo maior estímulo partiu do nosso querido Dr. Ximenes, lá do Montes. A casa de amizade, o pacto de amizade entre o Montes aqui em Fortaleza e a cidade de Montes na Itália, inclusive com um grande desafio que nós temos de fazer aqui em Fortaleza, um museu lá no Montes que faça referência a esse momento histórico do nosso país. Então, muito obrigado, vida longa e todas as homenagens merecidas à Força Expedicionária Brasileira, ao Exército Brasileiro, à Marinha Brasileira, à Aeronáutica Brasileira e, sobretudo, aos cearenses, lá da Jaguaretama, lá do Jaguaribe, lá da Boa Viagem, lá do Tauá, que sem nenhuma experiência, sem saber sequer para onde estavam indo direito, combateram
com heroísmo, com firmeza, e honraram o nome da pátria brasileira nos campos de batalha para retornar à democracia, inclusive no momento, meu caro vereador Evaldo, você que é um historiador, de uma grande contradição. Nós tínhamos aqui internamente uma ditadura, e os nossos pracinhas estavam lá nos campos europeus, combatendo contra o autoritarismo, contra a ditadura, em busca da liberdade e da democracia, mas isso foi fundamental, porque quando a força expedicionária retorna, fortalece a luta pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Existe as presenças de Sua Excelência, vereador Joaquim Rocha, dos ex-combatentes Antônio Victor da Fonseca, Evaristo Fernandes de Oliveira, Pedro Vieira de França, José Lindolfo Filho, José Lauro dos Santos, Coronel Francisco de Assis, presidente da Associação dos Veteranos da FEB, senhora Neide Mota, viúva do ex-combatente Paulo Mota, senhora Maria Rizeuda Machado, viúva do ex-combatente Francisco Moreira Machado, da senhora Elieide Correia, filha do ex-combatente Elias Justino Correia. Convido agora para fazer uso da palavra Sua Excelência o vereador Evaldo Lima, também autor do requerimento que está promovendo esta solenidade. Excelentíssimo senhor vereador José do Carmo, vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, que preside esta cerimônia com toda a experiência, todo o acúmulo, todo o respeito que tem de cada um dos vereadores desta casa e da cidade de Fortaleza. Excelentíssimo senhor vereador Deodato Ramalho, propositor desta homenagem, e aqui por uma questão de justiça, deixar claro a cada cidadão, cidadã de Fortaleza, cada um dos presentes nessa cerimônia, a paixão com que o vereador Deodato Ramalho dedica esse tema. A gente costuma dizer que nada de muito importante nas nossas vidas é feito sem paixão. Então, tudo aquilo que diz respeito à causa da liberdade, à causa da democracia, mas à causa da justa memória histórica aos pracinhas, aos combatentes da liberdade, tem no vereador Deodato Ramalho um legítimo representante. Então, na verdade, o grande articulador deste momento, dessa circunstância absolutamente marcante da Câmara Municipal de Fortaleza, tem a marca do compromisso do mandato do vereador Deodato Ramalho. Excelentíssimo Coronel Gil de Melo Esmeraldo Rolim, chefe do Estado-Maior da 10ª Região Militar, representando o general de divisão Araújo Lima, comandante da 10ª Região Militar. Capitão aviador Marcelo Brudiolo, representando o coronel aviador Marcondes Fontinelli de Menezes, comandante da base aérea de Fortaleza. Ex-combatente Juarez Araújo Lima, presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção Ceará. Coronel Alexandrino Lima, ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira, a gloriosa FEB. Senhora Francisca Diva de Almeida, representando as mulheres dos ex-combatentes. Senhor Adriano Andrade, presidente do Instituto Montese, apaixonado pela causa da Segunda Guerra Mundial, pelas questões históricas do bairro, e aqui em nome do senhor prefeito Roberto Cláudio, a gente se soma a essa causa, que eu acredito que é a causa de toda a cidade de Fortaleza, né? E fazer uma deferência muito especial a todo o carinho, a todo o respeito que eu pessoalmente tenho ao senhor Raimundo Nonato Ximendes, cidadão de Fortaleza. Eu tive a honra de participar da cerimônia, quando o senhor Raimundo Nonato Ximendes recebeu o título de cidadania de Fortaleza, mas um cidadão de Fortaleza, de Groaíras,
cidadão do Montese, especialmente do Montese. Quero falar da minha alegria, da minha emoção ao escutar o hino nacional brasileiro, e uma passagem do hino nacional, uma das tantas belas passagens do nosso hino nacional, fala: verás que um filho teu não foge à luta. E é exatamente esta marca do combate, da resistência, da luta pela democracia, da luta pela liberdade. Eu acredito que ninguém na história, na trajetória histórica do nosso país, merece tantas homenagens quanto aqueles que arriscaram as suas vidas em defesa da liberdade na Itália. Então, venho dizer da enorme felicidade de estar presente em tão honrosa sessão solene que homenageia os bravos soldados brasileiros que fizeram do dia 8 de maio o dia da vitória após a participação na Segunda Guerra Mundial, derrotando o horror engendrado pelo nazismo e países que formavam o chamado eixo, num momento em que a guerra ainda não estava definida. Se a gente dá uma olhada para o mapa da Europa, naquela circunstância, ainda era um mapa do horror, ainda era a marca do totalitarismo, do racismo, do irracionalismo, e foram os nossos soldados brasileiros que tiveram uma participação tão destacada, tão honrosa nos campos de batalha da Itália. O primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 1944 para participar, juntamente com os norte-americanos, na libertação da Itália, que na época ainda estava parcialmente nas mãos do exército alemão. O nosso país enviou cerca de 25 mil homens da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, e 42 pilotos e 400 homens da Força Aérea Brasileira. Os pracinhas conseguem vitórias importantes contra os alemães, tomando cidades e regiões estratégicas que estavam no poder destes, como Montese e Monte Castelo, entre outras, quando mais de 14 mil alemães se renderam aos brasileiros. Eu tenho muito orgulho que na cidade de Fortaleza nós tenhamos essas referências, o bairro do Monte Castelo, o bairro do Montese, que na verdade antigamente não era a Piracaia, o antigo bairro da Piracaia, não é, seu Raimundo Chimendes? A antiga Estrada do Gado, que agora é a Avenida Gomes de Matos, e a gente tem essa referência. Quero me somar aqui à causa do Instituto Montese, do vereador Deodato Ramalho e de cada uma dos presentes em relação a necessidade de preservar a nossa memória, a nossa história, com o Museu do Montese, que faça alusão aos nossos heróis da Segunda Guerra Mundial e ao próprio desenvolvimento histórico do bairro. Então, é uma batalha que a gente vai estar na mesma trincheira, meu caro Raimundo Nonato Chimendes. A ação dos pracinhas não foi fácil por vários motivos. A azione del Pracinhas non è stato facile. Porque o treinamento recebido no Brasil e nos Estados Unidos não era muito próximo da realidade da guerra em que encontraram. Dovuto il treinamento arrivato dagli Stati Uniti e in Brasile, non era molto prossimo della realtà del cenário della guerra. Os soldados brasileiros não estavam habituados ao clima frio dos montes Apeninos que atravessam a Itália e nem acostumados a lutar em local montanhoso. I soldati brasiliani non erano abituati al clima freddo nelle montagne italiane e anche a combattimento in regioni di montagna. Só na Batalha do Monte Castelo houve mais de 400 baixas entre os brasileiros. Solo nella battaglia di Monte Castello ha avuto più di 400 caduti di soldati brasiliani. Em reconhecimento à heróica participação dos pracinhas nos campos da Itália, a cidade de Fortaleza homenageia aqueles heróis com as denominações de Montese, um dos bairros mais importantes da nossa cidade. Em reconhecimento
attuazione eroica dei soldati brasiliani nel combattimento nelle montagne italiane danno il nome al quartiere di Montesi, uno quartiere più importante della città di Fortaleza. Desta forma, senhores, senhoras, me cumpre dizer que a importância da FEB não foi apenas nominal, mas de efetiva participação, motivo pelo qual a homenagem aos senhores e todos os familiares dos combatentes brasileiros ainda é muito pequena diante do significado de cada um de vocês. Di questa maniera, signori e signori, questo omaggio è di una misura molto pequena davanti il lavoro eroico del presidente della FEB nel combattimento durante la Seconda Guerra. E é por essa razão que eu faço absoluta questão de citar nominalmente cada um dos ex-combatentes aqui presentes. Antônio Vitor da Fonseca, eu queria aplausos para Antônio Vitor da Fonseca. Evaristo Fernandes de Oliveira. Pedro Vieira de França. José Lindolfo Filho. José Lauro dos Santos. Coronel Francisco de Assis, o presidente da Associação dos Veteranos da FEB. E fazer o registro também da presença em nome das suas esposas, daqueles que já não estão entre nós, mas que a memória precisa ser preservada. Fazer o registro do ex-combatente Paulo Mota, que aqui é representado pela senhora Neide Mota, do ex-combatente Francisco Moreira Machado, que aqui é representado pela senhora Maria Rizeuda Machado, e do ex-combatente Elias Justino Correia, que aqui é representado pela senhora Elieide Correia. Novamente, me reporto à honra em poder, não apenas como parlamentar, mas como historiador apaixonado pela história, pelas lutas do nosso povo, lembrar, falar e me emocionar dos feitos dos nossos bravos soldados, além de ver que muito do bem que fizeram em prol da liberdade, contra o fascismo, contra o nazismo, é algo que ainda ecoa nos nossos corações e nas nossas mentes. A FEB está presente. Senhor presidente, só para quebrar o protocolo aqui rapidamente, para registrar também a presença aqui, relembrar a memória também do ex-combatente Joaquim Glicério Pinheiro de Andrade, aqui representado pela dona Maria Carneiro Pinheiro de Andrade, e a filha Liana Andrade, que nos honra com a presença. E também a memória de Manuel Clodomir de Almeida, que era casado com a dona Francisca Diva de Almeida, que está aqui na mesa. Portanto, Manuel Clodomir de Almeida, que era lá de ambos, seu Clodomir e seu Glicério, era de Jaguaretama, aqui do Ceará, e o seu Manuel Clodomir de Almeida era meu sogro. Agradecemos o Instituto Montesi, representado pela senhora Cátia e o senhor Adriano. Agora faremos da palavra o prefeito de Montesi, Itália, o excelentíssimo senhor Luciano Mazza. Signor Sindaco, adesso è lei che parla. Credo che sia lei che parla adesso, Luciano Mazza. Devo leggerlo? Sì, sì. Devo cominciare con Leonardo? Sì.
ringrazio i rappresentanti della Camera Municipale di Fortaleza, tutti, Obrigado in aos representantes particolare da il Câmara dottor Municipal. Diodato, Obrigado, lei vereador colonnello Diodato. Dennison, i membri della Camera Municipale, e ho visto presente il dottor Ximenes, l'amico Ximenes, a cui rivolgo un caloroso saluto e spero che si faccia bene in salute. Procedo, colonnello? Un attimo. Può parlare un po' piano piano? Noi stanno ricominciando. Adriano, podemos prosseguir? Adriano, podemos prosseguir? Sim, coronel. Faz um favor. Prossiga. Ele falou sim, coronel. Você consegue Pode prosseguir. Sim. A nome mio dell'amministrazione, a nome personale dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, Em e nome da, unitamente al pubblico presente in quest'aula, Não, pode ser em pé. tra i faz quali sentido. l'assessore Uccione Anselmo, il giornalista Bellisi Walter, Giovanni Michelini, la signora Elena e Bernardoni, un caloroso saluto a voi tutti. In occasione di questa videoconferenza ricordo dei soldati brasiliani che hanno combattuto in Italia. em nome da administração comunal, que sou honrado de representar, e unidos ao público presente Luiz está nessa sala, traduzindo adesso. entre os quais o assessor, o Gutione Anselmo, o jornalista Belize Walter, o geólogo Michelini Rômulo, e o engenheiro Paulo Monari. Vou ligar de novo. Ok. Coloco Ok. uma calorosa saudação a todos vós, em ocasião desta videoconferência, e recordando os soldados brasileiros que combateram na Itália. Il nostro piccolo comune, posto sull'Appennino modenese, fu uno dei più martoriati durante il secondo conflitto mondiale. Fu liberato il 14 aprile 1945 ad opera di 3 battaglioni di fascisti, insieme ad altre forze di liberazione e di resistenza combattevano eroicamente per la conquista della nostra terra. A nossa pequena prefeitura, situada no sul Apennino modenese, foi dos mais mortais durante o segundo conflito mundial. Foi liberado em 14 de abril de 1945, na operação de 3 batalhões de pracinhas, que juntos as outras forças de liberação e de resistência combateram heroicamente a reconquista de nossa terra. Il territorio piemontese era interessato dal passaggio della linea gotica e il maresciallo Kesselring, comandante delle forze tedesche in Italia, considerava questa zona di fondamentale importanza per proteggere il fianco sud-est di Bologna, e von Gablen, comandante della 232esima divisione di fanteria germanica, sapeva che il nemico avrebbe tentato di conquistarlo per garantire avanzare fino al fiume Po. O território de Montese era de grande interesse pela passagem da linha gótica e o Marechal Kesselring, comandante da força alemã na Itália, considerava esta zona de fundamental importância para proteger a retaguarda sudeste de Bolonha. E von Gablenz, comandante da Infantaria 232, da Divisão 232 alemã, sabia que o inimigo havia tentado reconquistar para garantir-se o avanço até a planície do Rio Pó. Adesso lei.
Montese e i territori limitrofi rappresentavano quindi uno dei principali obiettivi delle forze che furono pertanto teatro di aspri combattimenti. Sperando per colpi d'artiglieria e i bombardamenti ridussero in macerie l'intero paese, con incalcolabili prezzo di vite umane e di distruzione. Montese e os territórios limítrofes representaram, então, dos principais objetivos das forças alemãs e foram, portanto, teatro dos mais ásperos combates. A impressionante qualidade da precisão da artilharia e do bombardeamento resultaram na liberação do país inteiro, com um incalculável preço de vidas humanas e o fim da destruição. Il giornalista Egidio Squis de O Globo scriveva in quei giorni: scrivono dentro Montese distrutta, Montese non esiste più, nessuna casa è rimasta intatta, è un paese deserto, pieno di rovine. Nelle case distrutte le macchie di sangue testimoniano la violenza della battaglia, ma la completa distruzione ancora non è avvenuta. Sono trascorse più di 48 ore, i tedeschi con l'artiglieria continuano a scaricare bombe sul paese, quasi ininterrottamente. A ogni attimo si odono esplosioni. Carri armati distrutti, pareti cadute, una bomba d'aereo esplosa, monti di macerie nelle vie, silenzio di uomini stanchi. Questa è Montese, la sua torre semidistrutta, il cimitero danneggiato. Ho cercato di incontrare qualche abitante, ma invano. Ho visto solo porte scassate, lettere vuote, camere in disordine. Escreveu o jornalista Egídio Squis, de O Globo. Escrevo de dentro de Montese, destruída. Montese não existe mais. Nenhuma casa resta intacta. É um país deserto, cheio de ruínas. Nas casas destruídas, as marcas de sangue testemunham a violência da batalha. Mas a completa destruição ainda não veio. Transcorreram mais de 48 horas e os alemães, com a artilharia, continuam a descarregar bombas sobre o país, quase ininterruptamente. Em cada instante se escutam explosivos, carros armados destruídos, paredes caídas, uma bomba aérea explode. Muitos dos que veio mortos. Silêncio de um homem cansado. Esta é Montese. A sua torre é semidestruída. O cemitério degradado. Eu procurei encontrar qualquer habitante, mas em vão. Vi somente portas caídas, leitos vazios, salas em desordem. Questi avvenimenti ed il senso di gratitudine che lega da tempo il nostro piccolo comune con il Brasile ed i soldati della FED portarono nel 1999 alla stipulazione del patto di amicizia firmato in Montese e ratificato in Fortaleza. Este, evidentemente, é um pensamento grandioso que liga o tempo, a nossa pequena prefeitura com o Brasil. E os soldados da FEB portaram, em 1999, a proposta do Pacto de Amizade, firmado em Montese e ratificado em Fortaleza. Il Comune di Montese ha voluto ricordare questi avvenimenti
allestendo nei locali della Rocca il museo storico, con una sezione dedicata alla Seconda Guerra Mondiale ed una sala dedicata al corpo di spedizione brasiliano. A Prefeitura de Montese veio recordar neste evento, estendendo nos locais do castelo, o Museu Histórico, com uma seção dedicada à Segunda Guerra Mundial e uma sala dedicada ao Corpo de Expedição Brasileira. Nel concludere questo mio intervento, voglio ricordare che il Comune di Montese è capofila di un progetto, in parte finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che riguarda diversi comuni dell'Appennino, che ha come obiettivo la valorizzazione del potenziale territoriale in chiave storico-culturale e turistico-ambientale riferito alla linea gotica e vedrà la realizzazione di una rete di itinerari, percorsi della memoria, interventi di qualificazione dei monumenti e dei musei esistenti, alcuni percorsi delle postazioni belliche, nonché potenziamento degli strumenti di promozione e divulgazione, progetto che verrà ultimato entro quest'anno. Na conclusão deste meu intervento, quero recordar que a Prefeitura de Montese desenvolveu um projeto, em parte financiada pela região da Emília-Romagna, que resguarda diversas prefeituras do Apennino, que assim como o objetivo de da valorização dos potenciais territoriais na chave histórico-cultural e turístico-ambiental, referindo à linha gótica, e virá a realização de uma rede de itinerários, percursos de memória, intervenções de qualificação dos monumentos e dos museus existentes, alguns percursos da localizações bélicas, assim como divulgação dos instrumentos de promoção e divulgação, projeto que virá a ser realizado no ano de 2013. Presso questo museo, con installazioni multimediali interattive, fotografiche e vetrine espositive. No interior desse projeto encontra-se locais também da realizações de aulas didáticas que virá a ser realizado nesse museu, com instalação de multimídias interativas, fotografias e vitrines expositivas. Questi interventi di riqualificazione vogliono essere la testimonianza di un tragico momento storico della nostra comunità per ricordare il prezzo pagato per la conquista della libertà e della democrazia. Esta intervenção de requalificação quer ser o testemunho de um trágico momento histórico da nossa comunidade, para recordar o preço pago pela conquista da liberdade e da democrazia. Nel concludere questo mio intervento, porto sentito un ringraziamento a tutti i partecipanti ed un invito a visitare il nostro casino. Voglio ringraziare tutti i componenti della Camera, il dottor Ximenes, il dottor Deodato, e un ringraziamento particolare deve andare al colonnello dell'ambasciato in Italia, l'addetto militare, colonnello Denison, per la sua collaborazione che ci presta in ogni circostanza. Grazie. Na conclusão deste meu intervento, põe o sentido de agradecimento a todos os participantes e um convite a visitar o nosso país. Meu agradecimento pessoal ao vereador Deodato Ramalho, ao presidente desta casa,
ao Coronel Denison, da Embaixada Brasileira, e uma grande saudação a todos de Fortaleza. Ouviremos o Coronel João Denilson Maia Corrêa, adido militar do Exército Brasileiro na Itália. Buongiorno a tutti. Un saluto speciale al Capo di Stato Maggiore da 10ª Regione Militare. Bom dia a todos, uma saudação Saluto il especial. sindaco di Montese, signor Luciano Mazza, e il consigliere di Fortaleza, signor Giuseppe Carmo, e nel presentare il mio saluto a tutti i partecipanti. Saudação a todos, ao prefeito Luciano Mazza, a todos os participantes. Vi presento l'addetto navale capitano di vascello Paolo Volpini Castagnero. Come addetto militare in Italia sono rivestito di una grande responsabilità nei riguardi della storia della Forza di Spedizione brasiliana e delle città italiane che durante la Seconda Guerra Mondiale ne entrarono in contatto con le quali, insieme alle autorità civili e ideali italiane che non lesino sforzi e lottano per la preservazione della memoria della FEB, abbiamo un'intensa relazione al fine di non dimenticare quanto fu importante l'attuazione del soldato brasiliano nell'aiutare il popolo italiano per liberarsi dal nazifascismo. Como adido militar do Exército Brasileiro na Itália, sou responsável também pela manutenção da história do cenário histórico do Exército na Itália e pela libertação do povo italiano do nazifascismo. È stato molto positivo scoprire il valore ed il rispetto che gli italiani delle città attraversate dalla FEB dimostrano sino al giorno d'oggi la gratitudine e la deferenza verso quei brasiliani che lottarono in Italia. É de grande satisfação sentir o respeito que existe do povo italiano pelos brasileiros que combateram no cenário de guerra na Itália durante a Segunda Guerra. Occasioni in cui è presente il sindaco di Montese, il signor Luciano Mazza, per testimoniare e ringraziare per tutta la considerazione e l'impegno nel valorizzare la storia della FEB e del Brasile in Italia. Sono satisfeito também em participar juntamente com o prefeito de Montese, Luciano Mazza, nessa saudação aos pracinhas brasileiros que acontece nessa sessão. I nostri soldati ci hanno lasciato storie di grandi gesta militari, come la conquista di Monte Castello, di Montese e la cattura di più di 15.000 uomini della 148ª Divisione Tedesca a Fornovo di Taro. Fatto questo che non ha uguali tra nessuna forza militare alleata durante la guerra in teatro europeo. A participação extraordinária dos pracinhas da FEB durante a Segunda Guerra, no cenário de Montese, Monte Castelo e outras cidades vizinhas, foram de... Ma è
rimasta anche una bella storia di rispetto ed amicizia tra due popoli a causa della convivenza civile, cristiana ed amica tra i pracinhas e gli italiani. Restou respeito extraordinário de amizade e memória cristã entre italianos e brasileiros pracinhas. Questi ultimi soffrivano la fame, la paura e le difficoltà dovute alla distruzione delle proprie case, campi ed allevamenti. Neste cenário havia o medo, a fome e a destruição de suas próprias casas, que resultaram nessa memória da Segunda Guerra. Ed i brasiliani arrivarono e divisero le proprie razioni nella più espressione della nostra indole di fede e bontà. Eis que chegaram os brasileiros e dividiram suas próprias rações dentro dessa índole de amizade, de fé e de respeito e humanidade. Questi sono gesti ricordati dai figli e dai nipoti di quanti vissero quei momenti, sempre con le lacrime negli occhi e Comunicação está difícil, mas essa amizade foi dividida, essa admiração foi dividida entre filhos e continuada entre filhos, netos e familiares que presenciaram esse cenário. Per questo un saluto speciale a tutti i veterani presenti. Invito a tutti voi a seguirmi sul sito www.adxitalia.org gli informativi sui diversi eventi che si svolgono in Italia in omaggio alla FEB. Grazie a tutti. Minha saudação a todos os pracinhas presentes nesta cerimônia e convido a todos a participarem no site adxexércitomemoria.it. Convido os vereadores Deodato Ramalho e professor Evaldo para fazer a entrega ao coronel Alexandrino de uma placa em homenagem aos soldados brasileiros que compuseram a Força Expedicionária Brasileira FEB em referência ao Dia da Vitória, 8 de maio, que será recebido pelo coronel Alexandrino. Em nome de todos os pracinhas da FEB.
Eu peço que o vereador Deodato Ramalho para ler aqui o teor da placa. Câmara Municipal de Fortaleza, diploma, homenagem do Poder Legislativo Municipal aos soldados brasileiros que compuseram a Força Expedicionária Brasileira FEB em referência ao Dia da Vitória, 8 de maio. Fortaleza, 20 de maio de 2013, presidente Walter Cavalcante, Deodato Ramalho, vereador, Evaldo Lima, vereador. Ouviremos agora o coronel Alexandrino, que falará em nome da ANFEB, fazendo suas considerações finais. Excelentíssimo senhor vereador José do Carmo, vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Excelentíssimos senhores vereadores Deodato Ramalho e Evaldo Lima, propositores dessa homenagem. Demais autoridades aqui presentes, a quem saúdo, e aos demais componentes da mesa. Inicialmente, eu queria apresentar, com a delegação do presidente da Associação Nacional dos Veteranos, Coronel Assis, os nossos agradecimentos pela grandiosa manifestação que essa casa está prestando ao ex-combatente. Inizialmente volevo presentare il rappresentante della FEB, Coronello Assis, e ringraziare per questa cerimonia di omaggio alla FEB. E esse agradecimento é feito através de um livrete, justamente que eu escrevi como lembrança e informação para os ex-combatentes, para os veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Questo ringraziamento è stato fatto per me attraverso questo libro che ho scritto, anche a tutte le persone e anche alle pracinhas della FEB. A história da FEB, a participação da FEB já foi bastante ventilada nessa reunião, de maneira que eu não quero me alongar nesse assunto, mas desejaria destacar três episódios importantes na participação da FEB. O ataque a Monte Castelo, primeiramente feito por tropa norte-americana, e depois em 2 ataques seguidos, e também de insucesso, feito pelos brasileiros. Veio o inverno, a tropa foi reciclada e veio o ataque final a 21 de abril, 21 de março, de abril, digo, a tomada di Monte Castelo. La storia della FEB già è stata molto divulgata in questa cerimonia, però fanno attenzione a 3 situazioni che è stato successa. Prima la tomada di Monte Castelo, dopo la... Scusa. Pode ripetere? Pode repetir, coronel? Outro fato importantíssimo que eu quero assinalar foi justamente a tomada de Montese. O general Mascarenhas de Moraes, em suas memórias, ele disse o seguinte: outro fato importante que quero destacar. Foram 4 jornadas severas vividas sob os mais pesados bombardeios que tropas brasileiras experimentaram durante a campanha
em território italiano. Altro fatto importante che voglio destaccare è la tomata di Montese, dito per il generale Mascarenhas de Moraes. Foram 4 tentative, sono state fatte 4 investimenti di combattimento e finalmente arrivamos a Montese. Eu desejava agora Io volevo adesso ler 3 poemas contidos no livro leggere 3 que eu poemi procurei caracterizar a minha esperança, a esperança de um mundo novo, sem violência, sem angústia pelo dinheiro, etc. che vuoi rappresentare. Voglio leggere 3 poemi che voglio dire rappresentare il fine dell'angustia, della paura, della violenza e insomma di tutte le cose che non sono buone. Para amenizar um pouquinho aqui o nosso auditório, eu quero lembrar um episódio interessante. Durante a seleção do pessoal para a guerra, um reservista que tinha a orelha meio troncha, perguntou ao médico se aquilo tinha alguma importância. O médico prontamente respondeu: rapaz, você vai lutar com bala, não é de caçuleta não. Per fare l'ambiente un po' più leggero, vado a dire una situazione che è successo. Un soldato che c'era un orecchio un po' piccolo, ha domandato al dottore e lui ha detto, il soldato ha detto, dottore, questo mio orecchio c'è qualche problema? E il dottore ha risposto, no, tu vai a combattere in situazione di fucili e non di un'arma piccolina. Agora quero citar um fato emocional do ex-combatente que aconteceu comigo. Narrar o meu batismo de fogo, o primeiro contato com a realidade. Adesso vado a dire il mio primo contatto con la realtà di guerra. Atendendo ao apelo da pátria para a democracia defender, sigo com a força expedicionária sem despedida formal acontecer. Attendendo all'appello della patria, nella forza spedizionaria, sono in seguito a combattere nel campo. Uma tremedeira incontrolável no batismo de fogo senti, e tem também dores de barriga, pareceu que de medo morri. Un tremore incontrollabile, un dolore, un freddo nella pancia, una paura spaventosa di questo primo momento. Em seguida, avancei, a missão cumpri. E uma forte lição tirei, que é humano, medo sentir. In seguimento sono andato davanti. La mia missione è stare compresa, senza paura di dare finale alla mia missione a essere fatta. Outra morte aconteceu quando o Brasil volvi, ao abraçar os entes meus de alegria, também morri.
contro la morte sono andato davanti. Sono felice quando sono trovati a miei parenti e amici. E adesso sono forte della missione è stata finalizzata. Outra poesia em que eu manifesto a minha esperança de um mundo novo. Un'altra poesia che dico mio pensiero del mondo nuovo. O sentido da vida. O sentido da vida é a fraternidade. Il senso della vita, Nós il senso della somos vita è irmãos. fraternità. Procuramos sem pressa a eternidade e para a humanidade a consagração. Cercando senza fretta la fraternità e per la umanità la consacrazione. Fraternidade é a não cobiça, sem ambição por honra ou riqueza, ser desprovido de qualquer malícia, ter perdão como sua natureza. La fraternità senza cobiça. Fraternidade é ter uma vida austera, permitindo a todos incluir e amar, não considerá-lo uma quimera, mas o objetivo, o farol a nos iluminar. La fraternità di una vita felice, senza cobiça, dare ascolto e arrivare nel fine, nella felicità dell'umanità. Fraternidade é tolerância e compreensão, compartilhar com o outro seus sonhos, dividindo com ele também o pão. É, sobretudo, misericórdia e união. La fraternità, questo discorso, è arrivare nel fine con l'umanità, tutti insieme, in pace e felici. E, finalmente, isso não só se refere ao mundo, como especialmente ao nosso Brasil. Nós fomos à Itália lutar pela democracia, mas deixava no Brasil um governo antidemocrático. Noi siamo andati in Italia a difendere il mondo della giustizia e della democrazia e siamo rimasti in Brasile a un governo autoritario. Democracia. Difícil é definir democracia. Os dicionários dizem unanimemente, ser um governo que decide pela maioria, governo do povo essencialmente. Democrazia, difficile dire che cosa è democrazia. È un governo che decide per il povo, non è un governo democratico. O problema para nós fundamental é como a vontade do povo captar e fazê-la cumprir em essencial para a inclusão fraterna realizar. Nostro problema fondamentale è dire come rappresentare il povo e come arrivare nel desiderio del povo realizzare. Como o poema é um pouco grande, eu vou ler a última parte. A democracia é de veras um instrumento para o sentido da vida alcançar, com austeridade e sem cobiça como intento e o estágio da fraternidade chegar. La democrazia è una parola difficile di tradurre e difficile anche di arrivare. Nel fine, l'importante è stare tutti insieme e concludere con la
la forza della unione del popolo. Para terminar, eu queria fazer uma referência aos nossos mortos. Per finire, voglio fare una riferenza ai nostri caduti. Ficaram inicialmente no cemitério di Pistoia. Sono arrivati inizialmente nel cimitero di Pistoia. Hoje é até um local de visitação pública. Hoje um monumento di visitazione pubblica. Posteriormente, eles foram, os restos mortais foram trasladados para o imponente monumento do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo. Dopo sono stati trasferiti per la città del Rio de Janeiro, no monumento. Estão lá tranquilos e serenos pelo dever cumprido. Muito obrigado. Sono tutti lì tranquilli e sereni. Grazie mille. Ouviremos a canção do expedicionário, letra de Guilherme Almeida e música de Espartaco Rossi. Agradecemos a presença de todas as autoridades aqui presentes, dos ex-pracinhas, seus filhos. Auguri, ci vediamo a Roma. Auguri, ci vediamo a Roma. 19 settembre. Ok. A tutti. Saudações a todos e nos vemos em Roma. E agradecemos também a todos os convidados aqui presentes. Declaro encerrada a presente solenidade em homenagem aos soldados brasileiros que compuseram a Força Expedicionária Brasileira, FEB, requerimento de autoria de Suas Excelências, os vereadores Deodato Ramalho, Evaldo Lima, subscrito pelo vereador José do Carmo. Boa tarde, então, muito obrigado. Buonasera a tutti, grazie per tutto, grazie alle autorità.
TV Fortaleza.